Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Surto Criativo do Verve Coletivo. É um prazer estar com vocês. E hoje nós vamos falar do processo criativo dos artistas e a execução de suas obras. Temos aqui o Deri, né, artista Deri, Wilson e eu, Vânia Piloto. Então, vamos conversar um pouco sobre o nosso processo criativo. Nós somos 16 artistas do Verve Coletivo que estamos nos organizando para uma exposição que vai acontecer agora em março, em Barueri, São Paulo, na Praça das Artes, em Barueri. A vernissagem é dia 7 de março. Então, vamos falar um pouquinho do que nós temos feito até o presente momento. Eu gostaria de saber como é que está sendo esse processo, né, de criação ãh, de cada artista. Poderia falar um pouquinho, Deri, sobre isso? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. O meu processo criativo, ele, na verdade, surge muito do material que eu coleto. Eu trabalho em cima de coisas que eu, coleto, seja de doação ou muita coisa que eu acho no lixo mesmo, e aí eu seleciono o que pode ser reutilizado, que pode ser aproveitado como material para criação de uma obra. Uma outra parte que eu utilizo muito é a parte de assim, eu anoto muitas ideias. Assim, eu tenho um caderno de ideias que eu vou anotando várias coisas, e à medida que ou eu tenho o material ou eu tenho a possibilidade de executá-la, eu vou e utilizo essa ideia. Assim, então tenho várias anotações, e às vezes eu pego alguma que, está mais próxima do que eu estou fazendo naquele momento. Então, na verdade, eu tenho essas ideias, eu tenho material e eu tenho o processo de trabalho propriamente dito. Então o processo de trabalho é quem, meio que direciona o próximo, trabalho. Então, basicamente assim que eu trabalho. Perfeito. E você, Wilson, como é o seu processo criativo? Olá, pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos à nossa live. O meu processo criativo vai da demanda da minha mente e do projeto ser executado. Ele sempre está envolvido por várias questões pessoais. Eu demonstro muito isso no meu trabalho. É, eu começo a pensar em um projeto, daí o projeto vai indo, a gente vai fazendo um projetinho aqui, executando, vai trabalhando e vai dando os insights e eu vou fazendo o projeto. Ele, baseia-se em vários suportes para trabalhar, porque, conforme vai indo, eu vou mudando. Então eu não tenho uma linha, rígida sobre aquilo que eu estou fazendo. Eu deixo os braços do meu trabalho em todos os trabalhos, mesmo seja dentro de uma pintura, dentro de uma escultura, fica os braços do que eu faço. Que interessante. Eu vejo muito o quanto nós todos temos uma linha de trabalho, um processo criativo muito parecido. Eu também, eu trabalho, eu busco, assim, muito o reaproveitamento dos materiais, preocupada com essa questão, né, do meio ambiente. Então eu trabalho muito com vidro, eu trabalho mosaico, eu sou professora de mosaico, e eu trabalho com reaproveitamento de vidro, né, criando as minhas peças, né, em vidro fusão e utilizando nas minhas obras. Também uso outros materiais, sucatas que eu cato na rua, no lixo, que eu reaproveito dos descartes da minha casa, né, e crio as obras conforme a necessidade para a exposição. Também acho interessante essa questão do afetivo, que o Wilson falou. Eu também sou o meu trabalho, o meu processo criativo vai parte muito do meu afetivo. Então eu procuro colocar sempre nas minhas obras o meu afetivo, as minhas vivências, as minhas experiências, linkadas ao conceito daquela exposição. Bem, vamos então ver também qual a diferença que nós ah, Coisa perfeito. Então, eu acho assim que, tem assim, uma coisa bem diferente entre artistas, é a maneira de executar. Eu vejo que tem artistas, no caso, nós 3 aqui somos dessa categoria, que nós trabalhamos com uma arte de embate. A gente tem uma ideia, a partir de um gatilho, e a gente vai vendo, o processo, vai determinando o que a gente termina. E tem artistas, por exemplo, o Valtércio Caldas, que ele
predefine tudo que ele vai fazer e ele simplesmente ele faz um projeto, assim, é uma coisa que você já na hora de executar, qualquer um pode executar, inclusive ele não precisa nem colocar a mão. Então eu acho que, assim, existe muito esse tipo de artista que sabe o que está fazendo, tem um projeto específico e vai direto ao ponto, e tem outros que tratam dessa arte de embate. Você tem a ideia original, mas você não sabe exatamente qual o resultado final. Acho que são Exato. que nós 3, aplicamos esse mesmo sentimento. Exatamente, é. A E vem gente muito do coração da gente, né. a gente convive, a gente vive aquele momento de criação. Então, esse momento de criação é como se fosse fazer uma linda comida, mudar um tempero, mudar isso, mudar aquilo. A Uhum. gente, altera a produção dentro do conceito que o dia, que a gente tá bem humorado, tá certo, a coisa vai flui mais fácil. Tá muito triste, não flui, trava um pouco, às vezes tem que desistir, Uhum. é outro dia. Então, isso faz com que a criação seja muito ligada por um nosso trabalho de nós 3. O Deri faz exatamente isso, a Vânia também na Vidrofusão, imagina o vidro também vai lá e vai, de repente estoura no forno, e eu também aqui, vou fazendo as coisas, talvez não com tanto dinheiro como a Vânia, o Deri, Uhum. mas a gente chega sempre a uma conclusão do que está fazendo. Exato. E é importante também essas trocas que nós fazemos com o coletivo, né, durante o processo da nossa criação, principalmente nas obras coletivas, né. Aí tô fazendo o meu trabalho, vou lá, troco uma ideia com o Deri, troco uma ideia com o Wilson, com a Lena, com a Dani, enfim, com todos os participantes do coletivo, e isso aí enriquece muito o nosso trabalho, né. Sim, verdade. Bem, então vamos ver o seguinte, qual a diferença nesse processo individual e no processo coletivo? Qual seria a diferença para vocês? Pode falar Deri ou Wilson. A Ah, a minha então tá, a minha produção, ela é um pouco diferente no processo coletivo do que o processo individual. Porque no processo coletivo a gente trabalha dentro de um tema, de uma produção, primeiro se escolhe o tema da exposição, depois do tema começa a se estudar aquele tema, sobre vários fatores, sobre livros, etc, etc, para depois produzirmos as obras. E ainda assim depois a adequação desse trabalho todo dentro de uma exposição que também é um trabalho que começa logo no tema também, que é uma coisa, muito onerosa, de horas e horas de, execução. Então o trabalho da gente fica preso naquilo e na adaptação dentro do que se está se fazendo. No meu individual eu tenho mais liberdade de criar, fazer o que eu quero, então isso também eu gosto muito de fazer. legal. E você, Deri? Então, eu tento não me distanciar muito, assim, por exemplo, no coletivo, a gente, trabalha com temas pré-estabelecidos, então a gente produz obras e elas, são feitas especificamente para uma determinada exposição e baseada num determinado tema. Então, essas obras, elas normalmente, pelo menos no meu caso, elas têm, um objetivo específico e necessitam de uma apresentação específica. Uma coisa que eu, sinto em relação ao coletivo, é que ele me dá a liberdade de fazer coisas maiores, de pensar, em obras grandes, coisas que eu não faria normalmente sozinho. Então, essa é uma das grandes vantagens do coletivo, mas que eu sempre tento, associar o que eu estou fazendo nos meus estudos pessoais, em relação, ao que eu faço, coletivamente. Eh, por exemplo, agora a gente vai estar fazendo essa exposição de Barueri, e muito do que eu estou fazendo para Barueri são coisas que eu já venho, estudando, dentro do meu processo pessoal. Então assim, outra coisa que eu é diferente, assim, é que no pessoal, assim, no meu trabalho individual, eu procuro, trabalhar dentro de temas específicos que eu vou explorando ao longo de 1 ano, 2 anos, até que ele se esgote. Já no coletivo, a gente trabalha esse tema para uma determinada exposição. Então embora a gente, no coletivo, tenha essa ideia de sempre estar criando uma linha de atuação.
Então, acaba que a gente também meio que resolve dar uma progressão nos temas. Então, não é como eu, assim, não sei se eu fui claro, mas, assim, eu não sinto tanta diferença. Eu sinto, no pessoal, no trabalho individual, eu trabalho coisas mais concisas, trabalho mais, trabalhos menores, e no coletivo eu consigo, expandir esses trabalhos, então, basicamente seria isso. É, exatamente isso que eu estava pensando. Fecho muito com o que o Deri falou. Só que para mim, o meu trabalho tem eu vejo, né, como uma grande diferença quando o meu processo é individual e quando o meu processo é coletivo. Eu nunca tinha feito obras coletivas. Primeiro, a minha experiência agora com o Verve. Então, fazer instalações, trabalhar com instalações, com obras grandes, realmente não era a minha experiência. Então, esse momento para mim tem esse diferencial muito grande. Eu trabalhava com obras pequenas e também, assim, sem um tempo, um prazo determinado, né. Como o Deri disse, eu pensava, eu estudava, eu lia, eu me inspirava, no momento em que aquele tema, aquele assunto realmente tocava o meu afetivo, eu começava a produzir uma obra sem um prazo, né. E, às vezes, criando séries também, né, sobre o mesmo assunto. E no coletivo, como nós temos exposições, né, já com datas marcadas, nós temos um prazo. Então, isso muda muito, né, no meu processo criativo. Eu tenho vou usar até o termo, assim, obrigada, vamos dizer assim, a me organizar para conseguir, criar a minha obra dentro de um prazo estipulado, né. E essa obra, também tem que conversar com as demais obras do coletivo. Eu não posso criar aquilo que, eu quero, não. Vamos lá, então por isso as nossas reuniões, nós fazemos muitas reuniões, e a importância das reuniões onde a gente faz trocas, aquilo que eu falei no início, onde a gente, ouve a opinião do outro colega, realmente vai criando a sua obra até que ela fique conversando com as demais obras da exposição. Então, para mim tem uma diferença muito grande quando eu trabalho no individual e no coletivo. Mas é um prazer imenso fazer os 2 tipos de trabalho, né. E, assim, o aprendizado que a gente tem num coletivo é incrível, né. Experiências, como eu disse, eu nunca fiz uma instalação antes de estar no coletivo, no Verve Coletivo. Então, para mim isso aí foi, assim, um passo gigantesco, né. Mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre a obra individual e coletiva, o processo? Não? Então eu teria mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, nós todos, né, que estamos na live, gostaríamos de saber como é que está o processo criativo, este momento, para a exposição de Barueri, que acontece agora em março. A exposição chama-se Presença entre Ausências e Sentidos. Como é que está a produção das obras para esta exposição? Poderia falar, Wilson? Ó, oi, tudo bem. As obras estão em andamento final, já faz meses estamos essa programação e, eu estou participando das cabeças pensantes, do burnout, e daí mais a mãos que abraçam, alguma coisinha assim. Daí a gente tem que estar produzindo. Eu estou atrasado já, porque a gente tem os outros afazeres também, mas as obras estão saindo. E sempre tem algum perrengue para a gente ajeitar, porque e arrumar essas obras para fazer. Por exemplo, no burnout eu vou apresentar 2 esculturas feitas de, hã, tela de galinheiro, aquela maior, com arame para sustentação, e onde que as 2 esculturas estão com a cabeça. Uma está, levando a cabeça a tiracolo, e outra a cabeça está nas suas costas, caída nas costas. E, interessante que as obras do burnout vai ser somos, ah, 4 artistas, que é eu, Wilson Kloc, Delir e o Fernando e a Renata. E elas vão ser talvez o ponto mais, chocante da nossa exposição, que vai trazer muito questionamento sobre, essa vida, turbulenta, e quando nós temos que parar para pensar um pouco na nossa saúde mental, e muito importante para que todos nós saibamos que algum momento é importante nós cuidarmos disso.
mas eu acho que o meu amigo Deri vai falar mais um pouquinho sobre ela, então é isso aí que eu estou fazendo. Um abraço. Na verdade é até irônico, porque essa exposição ela trata, principalmente dessa dificuldade hoje que nós temos de lidar com o tempo, né, de assim, está sempre todo mundo na correria, todo mundo fazendo várias coisas. Essa obra Burnout, por exemplo, ela é uma obra que ela justamente, vem, de certa forma, provocar um sentimento nas pessoas, esperamos que isso aconteça, em relação a isso, para tipo: "Mas espera aí, realmente vale a pena a gente, trabalhar tanto, correr tanto?". Então, na verdade, a gente meio que está sendo vítima de nós mesmos, porque, tá todo mundo do coletivo trabalhando, aceleradamente, são várias obras, vários, eh, processos, em desenvolvimento. Eu, por exemplo, eu estou em 4 obras e, assim, são obras diferentes. Nenhuma é exatamente próxima da outra. Eu trabalho com gravura, que é um processo que eu já tenho, me dedicado há pelo menos 2 anos, e aí eu resolvi, colocar isso numa escala maior, então eu estou tendo bastante dificuldade para elaborar essa parte final, mas, tá saindo, estou feliz com o resultado, espero que no dia tudo fique perfeito, mas eu acho que, assim, é importante a gente ter essa, sabe, essa, como é que eu vou dizer? Essa necessidade de fazer, porque se a gente fica acomodado no ateliê, a gente acaba ficando: "Ah, não, se eu não fizer", o como a Vânia disse, o processo individual e do processo coletivo. No processo individual, eu tenho, por exemplo, uma obra que é uma balança que ela tem um peso de isopor e um algodão que ele o peso, embora imageticamente ele pareça mais pesado, o algodão vai estar, o peso, a balança vai estar pendendo para o algodão. E essa obra eu estou há quase 2 anos para terminar e não consigo, porque eu: "Ah, não, isso aí depois eu termino". Então, eh, essa questão da produção para uma exposição, ela tem isso, você tem prazos, e aí esses prazos exigem que você realmente se dedique, que você, conclua esse processo. Eu gosto muito disso até, assim, eu sou uma pessoa que, se me deixarem, eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu, quando vejo, estou com várias frentes abertas e nada concluído. Então eu acho que nesse processo é muito importante essa conclusão. Então eu acho que agora, parte final, assim, como eu te falei, eu tenho, 4 obras e todas em andamento. Uma está praticamente concluída, mas as outras 3 ainda tem que ter o ajuste. E fora a montagem, que nós somos um coletivo que faz tudo, a gente não tem nós temos um curador que é do próprio grupo, a montagem nós mesmos fazendo, a produção, a parte gráfica de design, a Damiani, a Dani Celucci, ela faz isso, com maestria e nos ajuda muito, que se a gente fosse fazer individualmente, a gente, teria bastante dificuldade, teria que contratar uma pessoa externa. Então, essa é uma das grandes coisas de trabalhar num coletivo. E as obras, realmente estão muito aceleradas. É. É verdade. É uma preocupação, né, porque agora isso que o Deri falou é muito importante. Quem está de fora, às vezes, pensa que: "Ah, não, o artista só fez a obra, chegou lá e colocou". Não, como o Deri disse, o nosso coletivo faz tudo do zero, né, do zero ao 100, do início ao fim. Então monta a tipografia, vai lá, coloca as obras, instala as obras, corre atrás de marceneiro, corre atrás, quer dizer, então a gente participa de todo o processo. E esse processo também faz parte da nossa criação, né, então isso é importante deixar claro, assim, que isso, faz parte também da vida do artista. E acho que é uma característica do artista de começar uma porção de obras quando não tem prazo e deixar elas em aberto, né. Eu sou uma pessoa que eu tenho várias obras em aberto, porque eu não tenho prazo, mas aí quando é para uma exposição, que a gente tem um prazo, a gente corre muito, a gente faz, né, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e no fim, pelo menos até agora, para o Verbo Coletivo sempre deu certo. Nós tivemos uma exposição, em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, hã, paralela à Bienal do Mercosul, através do Portas para Artes, e foi um sucesso, tudo deu redondinho. Lembrando que nós somos artistas de vários estados do Brasil, né. Depois nós tivemos uma no Rio de Janeiro, em Barueri, em Itaboraí, que também, gente,
foi uma correria, tudo, tínhamos prazo, tínhamos que ir lá para montar a exposição, e a exposição ficou belíssima. E agora, com certeza, em Barueri, vai ser mais uma exposição que vai ser um sucesso, né. Então isso é muito importante, sabe. E eu também estou nesse processo criativo para a exposição de Barueri, também participando de várias obras coletivas, que nessa exposição todas as obras serão coletivas. E como eu disse no início, eu não tinha, né, antes dessas 2 exposições que nós já fizemos, eu não tinha experiência com instalações e tô adorando esse processo, né. Então nas reuniões a gente troca ideias, estuda, né, se estuda o assunto, o tema que nós vamos trabalhar e, a partir dali, cada um vai produzir a sua parte, né, da obra e depois, em outro momento, a gente volta para uma reunião e vai acrescentando, todos vão trabalhando em cima da obra. Eu, o Wilson e a Lena, que somos 3 artistas aqui do Rio Grande do Sul, estamos trabalhando nessa obra dos pensantes, né. Cada um, então, como o Wilson já falou, que ele já está com a obra dele produzida, né, talvez ele dê mais uma mexidinha, porque isso também é uma característica do artista, enquanto ele está com a obra, ele não para, né, chega lá: "Olha, vou dar mais uma mexidinha". E eu também estou fazendo uma cabeça minha em vidro fusão, que como eu falei antes, eu trabalho, né, com vidro fusão, e acho interessante, assim, que nós estamos, mostrando, né, a relação desse ser humano, né, da mente desse ser humano com a sociedade, né. Hã, o cansaço, né, nós também estudamos muito, a sociedade do cansaço, e baseado nesse estudo que o coletivo fez, nós 3 nos reunimos, discutimos mais um pouquinho ainda esse assunto, e criamos então decidimos criar 3 cabeças, onde nós vamos falar, né, sobre essa relação da mente humana com a sociedade, esse cansaço que nós temos. E lembrando que isso em todas as faixas etárias, né. Então eu produzi uma idosa que mulher idosa, da raça negra, que está cansada, está deitada. Então a minha cabeça é deitada, sobre, a natureza, né. Então vem flores, cascas de árvore, e a cabeça é de vidro. Então eu já recolhi, mais uma vez, né, material da natureza, ou seja, casca de árvore seca, adoro recolher coisas, como eu disse, né, reaproveitar e mostrar para as pessoas também a questão do reaproveitamento, que muita coisa que a gente descarta pode virar, que se acha que é luxo para nós, né, e virar obras de artes lindíssimas. E a Lena, que também é uma das nossas artistas, está fazendo uma cabeça em papel machê, né. Então, assim, são 3 tipos de obra, de técnica, na verdade, né, de material usado completamente diferente, mas que, né, no contexto, juntando as 3, elas têm o mesmo conceito, a mesma poética, para esta exposição em Barueri. Então e temos muitas outras também, estou participando de uma obra que eu acho muito bonita e que foi, acho que não tenho certeza que eu vou falar agora se é a única, que todos os artistas do coletivo estão participando, que é a obra Organicidade, né, que essa teve um processo, assim, ó, muito longo, de meses, lembrando que a gente traz obras de outras exposições, mas faz uma readaptação, faz um reestudo, né, porque já não é mais a mesma obra. Lembrando que lá naquela exposição era obra orgânica. Agora, como ela já sofreu alterações, né, no nosso processo criativo, aquilo que a gente falou antes, né, o artista está sempre mexendo na sua obra, então o coletivo também mexe, tem essa propriedade de poder mexer nas obras, com consentimento, com discussão, com reuniões. E essa é uma das obras que todos os artistas estão participando, e foi um processo, assim, que nós produzíamos um pedaço da obra, mandávamos para a Dani, que é uma artista também do nosso coletivo, a mentora, vamos dizer assim, dessa obra, e ela jogava na IA e fez todo um processo, e hoje nós temos uma obra belíssima, que ela continua mexendo, né, para até março nós termos essa segunda versão desse nosso processo criativo. Então, assim, é muito legal todo esse trabalho, essa troca, né, que a gente faz ao longo do nosso processo. O que mais que vocês poderiam acrescentar, queridos? Assim, só acrescentando que, uma das coisas que a gente faz é a questão do financiamento, que a gente não tem apoio, a gente não tem, lei de incentivo. Então a gente consegue o espaço e todo o financiamento da exposição é feito por nós mesmos. Então, inclusive, nós temos um Apoia-se,
que quem quiser nos ajudar, o link está no Instagram da gente, está no nosso site. Então, quem puder, é muito bem-vindo a nos ajudar por qualquer valor que seja, porque meio que é uma exposição grande, ela envolve artistas do Brasil inteiro. Então, a logística não é uma logística simples, não é barata, mas vamos fazer com força e dedicação, vai sair uma bela exposição e o resultado em breve todos verão. Eu acho que hoje é só que eu queria. Ok. Você, Wilson, quer? O microfone que tem que abrir. Então, enquanto o Wilson tenta abrir o microfone, eu aproveito assim para dizer que realmente, mais uma vez, né, é uma alegria imensa, né? A gente fazer parte de um coletivo. Quem não tem essa experiência, artistas que não têm essa experiência, eu acho muito interessante e muito bonito a gente conseguir fazer parte e criar juntos, né? Todos com a mesma ideia, né? De mudança, de mexer com a sociedade, de fazer a sociedade pensar e de poder mostrar nossa arte. Fala, Wilson, querido. Tá bom aqui. Eu quero agradecer a atenção das pessoas que estão nos assistindo e colaborem com a nossa exposição na vaquinha, que é importante, porque tem gente que tem um poder maior, poder econômico maior, tem pessoas que precisam muito desse apoio. Então, qualquer valor que você depositar na vaquinha ajudará principalmente essas pessoas que precisam desse apoio maior para mandar suas obras, para fazer essa parte mais pesada, que é mais individual de cada um. Isso ajudaria muito para todos nós. Fica um grande abraço a todos. A produção, o Verve Coletivo está com todo mundo. Siga nosso Instagram e nossa página no YouTube, tá bom? Um abraço, muito obrigado. E até o dia 7 de março, esperamos vocês na nossa exposição na Praça das Artes, em Barueri, São Paulo. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Tá.